Amém. Podemos assentar? Convidar a irmã Suzy. Ela vai deixar uma palavra para todos os alunos da escola bíblica. Ela vai deixar uma palavra para todos os alunos. E depois ela vai fazer um convite também para que aqueles que não se matricularam na escola bíblica, assim o façam, para que você possa ser um aluno ativo aqui da nossa escola ou da sua igreja. Você que nos visita, irmã Suzy. E depois, irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Irmã Suzy. A paz do Senhor, amados. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, com este culto de agradecimento. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu louvo a Deus por cada aluno, cada classe, cada aluno aqui. Nós vemos as crianças cada dia mais crescendo espiritualmente, os jovens, os adolescentes, os adultos. Isso é um motivo muito grande de agradecermos e sermos, felizes na presença do Senhor. Nós sabemos que a EBD, por ela ensinar a palavra, por ela ensinar a Bíblia, ela ajuda na formação espiritual e ela também é uma fonte de educação cristã. E isso é muito importante, porque nós sabemos que uma educação cristã bem aprimorada, ela traz uma igreja forte. E é isso que nós precisamos, estar cada dia mais firmes, aprendendo a palavra do Senhor. Em Provérbios 16, 20, fala assim, que o que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. E é esse o motivo que nós estamos aqui, para agradecermos a Deus pelo nosso, aleluia, Jesus, pela nossa formação espiritual. Muitos aí, não se preocupam muito, mas nós temos vivido um mundo aí terrível, e quanto mais nós nos aprimorarmos na palavra do Senhor, nós vamos estar firmes até o fim, porque é uma promessa que Ele nos fez. Então, eu agradeço a Deus, quero agradecer do começo ao fim, as irmãs que preparam o café, que cuidam da igreja, o pastor, o pastor Alessandro, uma bênção, os irmãos aqui que cuidam da superintendência, e cada professor, cada aluno, vocês estão de parabéns. E aquele que ainda não faz parte, da escola bíblica dominical, venham estudar, venham ser firmes, venham crescer espiritualmente na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um. Amém. Então está aí o recado e o convite. Vamos ouvir a mensagem com o nosso irmão Pedro Neto. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós receber o servo do Senhor. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela recepção de todos os irmãos. Fico grato por estar aqui nessa manhã e nós podermos, num dia tão oportuno, nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Quero aqui tornar público a minha alegria de estar com os irmãos. Primeiramente a Deus, que nos permitiu chegar aqui, estar aqui, prestar um culto de agradecimento a Deus e podemos meditar na palavra do Senhor. Quero agradecer também ao pastor desta igreja, o pastor Alessandro. Deus abençoe, muito obrigado pela confiança, a irmã Ana Paula, e os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que é o irmão Edson, o irmão Roberto, o irmão Edson que foi o canal da bênção, para que nós estivéssemos aqui. Que Deus abençoe o irmão Edson, muito obrigado. Eu me sinto feliz nessa manhã, até porque, irmão, eu pude sentir a presença de Deus, e eu sei que Deus está em nosso meio. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em Zacarias, livro do profeta Zacarias, o capítulo é o 3. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Faço menção da minha esposa, meus queridos irmãos. A minha esposa ela não pôde estar presente por motivo de trabalho, mas eu trago aqui também a saudação da minha esposa, que nos abençoou
para estarmos aqui. Também faço menção do meu pastor, o pastor presidente José Felipe, que nos abençoa ali no campo de Sumaré, onde nós servimos a Deus, Assembleia de Deus Mistério do Belém, e que também dirigimos uma linda igreja ali no Jardim Nova Terra. Eu também faço menção e trago a saudação de todos os nossos irmãos ali do Nova Terra, todos os irmãos que estão aqui presentes. Queridos, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Se você achar o Evangelho de Mateus, é mais fácil você voltar 2 livros atrás, você encontra Zacarias. Amém? Diz a palavra de Deus: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante, ou em algumas versões uma mitra limpa, sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a sua cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Exortou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andarem nos meus caminhos e observares os meus estatutos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Amém? Pode tomar os vossos assentos, muito obrigado. Peço a você a gentileza de manter a Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar aqui de uma forma tranquila, bem expositiva, do texto que nós mencionamos. Eu acredito que também possa ser que passe aqui no Data Show. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Irmãos, Deus colocou um tema em meu coração por esses dias, e nós acabamos de encerrar um período de estudo, onde nós aprendemos um pouquinho mais, né, sobre avivamento. E o processo de avivamento é um processo plenamente dependente da graça de Deus. Só existe avivamento por causa da graça de Deus. E eu queria falar nessa manhã, e eu pretendo fazer isso, com a permissão do Espírito Santo, falar sobre os 5 efeitos que a graça de Deus produz em nossa vida, baseado no texto de Zacarias, capítulo 13. Mas antes de nós adentrarmos mais profundamente ao texto e você entender quais são esses 5 efeitos que a graça produz em nossa vida, é necessário a gente compreender um pouco do contexto de Zacarias. Nós estamos numa escola bíblica dominical e é bom a gente aprender. Eu costumo dizer, pastor Alessandro e pastor Edson, eu costumo dizer que sempre toda pregação ela tem o seu ensino. E todo ensino também tem a sua pregação. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Se você vai num culto e você ouve um pregador, ou o pregador ele não ensinou direito, para você se esquecer rapidamente do que foi dito no culto, ou você não prestou atenção na palavra de Deus. Mas toda pregação, todo sermão aplicado, ele tem o seu cunho de ensino. Vamos devagarzinho aqui, vamos meditando, e eu creio que o Espírito Santo vai abrindo o nosso intelecto. Nós sabemos que de Oséias a Malaquias, os profetas menores da Bíblia,
não há uma ordem cronológica, num tempo linear, onde começa de fato em Osés e termina de fato em Malaquias, em questão contemporânea. De fato, há uma mistura de tempos aqui. Talvez a melhor forma de você compreender a linha temporal de acontecimentos proféticos seria através da Bíblia cronológica. Não sei se algum irmão possui, mas essa Bíblia vai te dar a linha de tempo correta. Mas quando nós lemos os 3 últimos livros dos profetas menores, ou seja, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são contemporâneos, seguem sim uma linha tênue de tempo. Profetizaram no mesmo tempo. E se eu pudesse resumir aqui os profetas menores em 2 principais períodos, eu responderia aos irmãos e explicaria que esses 2 principais períodos, eles profetizaram no período pré-cativeiro e no período pós-cativeiro. Então, o que resume os profetas menores é pré-cativeiro e pós-cativeiro. E quais são os cativeiros? Aqui existe o cativeiro principal, que é o centro de toda a profecia, que Deus levanta os profetas, que é o cativeiro dos caldeus, ou cativeiro babilônico, a qual Deus levanta Jeremias e profetiza que por 70 anos o povo ficaria cativo. Quando nós lemos Ageu, Zacarias e Malaquias, eles formam um conteúdo profético de um período já após a diáspora. O que é diáspora? A teologia chama a diáspora de dispersação dos judeus. Isso acontece após o período de cativeiro, o cumprimento de 70 anos. Muitos dos judeus permanecem nos caldeus, na terra da Babilônia. Outros vão para outros povos. E outros, em sua grande maioria, retornam à terra de Jerusalém. E ali, nesse processo de retorno, Deus levantou Neemias, Deus levantou Zorobabel, Deus levantou Esdras para reconstruir o que foi destruído por Babilônia. Você conhece muito bem o texto e sabe que Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros. Deus levanta Zorobabel para conduzir todo esse retrocesso, essa volta. Deus levanta Esdras como sendo um pai da lei, tão sábio nos rituais religiosos. Esdras vai estabelecer, através da sua sabedoria, e obviamente da sabedoria de Deus, os rituais novamente religiosos do templo que será reconstruído. E quando esse templo é reconstruído, o livro de Esdras relata muito bem o sentimento, porque há uma mistura de sentimentos quando esse templo é reconstruído. O texto de Esdras nos diz que o choro é tão grande que outros povos ouvem o grito de choro do povo de Deus quando vê este segundo templo reconstruído. Obviamente, uns choram de alegria, porque não tinham um templo para cultuar mais a Deus. Aí surge e se originaliza o que nós chamamos de sinagoga no período de cativeiro, possivelmente através do profeta Ezequiel, porque não se tinha mais o templo, e o povo judeu se reunia para adorar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essas reuniões são chamadas futuramente de sinagoga, a qual perdurará há muitos tempos e será importantíssimo, principalmente na pregação do Evangelho, onde o apóstolo Paulo ele adentrava as sinagogas pelo livre acesso à liberdade que ele tinha para pregar o Evangelho de Cristo. Portanto, essas reuniões aconteciam sem templo, porque o templo estava totalmente destruído. Só que agora, no retrocesso, eles edificam novamente este segundo templo. E nesse segundo templo, que é edificado, o choro do povo ao ver é um choro de alegria, porque agora se tem novamente o templo, onde Deus repousará a sua glória. Porém, muitos também choram de tristeza. E por que tristeza? Porque há um claro paralelo entre o segundo templo e o primeiro templo. Visto que o primeiro templo de Salomão talvez não houve na história da humanidade um templo tão glorioso, um templo tão belo, um templo tão rico como o templo de Salomão. A quantidade de ouro já não era mais a mesma. A quantidade de prata já não era mais a mesma. O tamanho, em sua totalidade, já não era mais o mesmo.
E por ter esse paralelo em sua mente, o povo chora de tristeza. Aí Deus levanta o profeta Ageu, no capítulo 2, no verso 9, para dizer que a glória desta última casa, ela seria maior do que a primeira. Pois, literalmente, o próprio Deus, em sua essência, na pessoa do Filho Jesus Cristo, pisaria com a planta dos pés nesta casa, que foi edificada. Só que aí você pensa, aconteceu todo esse processo. Agora o templo está reerguido, a cidade está edificada e o povo está feliz. Houve um período de avivamento? Sim, houve um período de avivamento. Porém, o cativeiro, ele não foi o remédio. Ele não foi a solução. Ele não tirou o problema do meio do povo. Tanto que a corrupção sacerdotal, ela vai voltar a ser prática novamente. O povo vai voltar a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, de novo e mais uma vez, mesmo passando 70 anos em período de cativeiro. Isso é tão bem representado, eu costumo dizer que eles sofriam aqui já, do que podemos chamar de síndrome de Caim. O que é a síndrome de Caim? É trazer para Deus um culto de qualquer jeito. É vir a cabo de dias. Enquanto Abel trouxe da primazia, trouxe do primeiro, colocou Deus como prioridade, Caim trouxe a cabo de dias, de qualquer jeito, atrasado, achando que Deus receberia o seu culto. E aqui no contexto, está acontecendo que os sacerdotes estão oferecendo animais defeituosos para Deus. E na lei mosaica, o animal não poderia ter nenhum defeito, ele precisava ser perfeito. Só que estão trazendo animais fêmeas para Deus, para sacrifício. Estão trazendo animais defeituosos para sacrifício. E achando que Deus está aceitando esse culto. Malaquias chega a ser duro. No capítulo 3, ele diz que os sacerdotes estavam roubando o próprio Deus. Estavam utilizando daquilo que é sagrado e profanando o sagrado. Portanto, essa queda, ou esse afastamento, vai se acentuando, ao ponto de Deus levantar também o profeta Zacarias. E a primeira voz profética de Zacarias está no capítulo 1. A primeira palavra profética que sai da boca de Zacarias, e Zacarias possivelmente nasceu no período de cativeiro, ainda era jovem, e agora ele vai ser profeta levantado por Deus dentro desse contexto. E a primeira palavra profética que sai da boca de Zacarias é o capítulo 1, verso de número 3. Olha o que diz. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vive para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos eu vos prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então, o primeiro apelo profético que sai da boca de Zacarias é esse: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Interessante que passou o período de 70 anos, e passou o período pré-cativeiro, onde Deus levantou inúmeros profetas, entre eles Jeremias, Isaías, levantou profetas para profetizar, para que o povo se arrependesse, o povo não se arrependeu. Passa o período cativeiro, quando Deus levanta Zacarias, a mensagem, irmão, é a mesma, não mudou, do período pós-cativeiro para o período pré-cativeiro. No período pós-cativeiro aqui, a mensagem ainda é a mesma, tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós. O que me faz entender que, apesar do período de cativeiro, não foi esse período suficiente para arrancar o pecado, para arrancar a iniquidade, para fazer com que o mal fosse embora. Portanto, Deus vai levantar Zacarias, a partir aqui do capítulo de número 1, verso 7, e em uma noite Deus dará 8 visões a Zacarias. E dentre essa visão, e o centro de toda essa visão,
Deus vai revelar a Zacarias que ele não levantaria mais uma outra nação para fazer o povo se arrepender, um período de sofrimento, período de escravidão. Não. Só que de uma vez por todas, Deus arrancaria a iniquidade e o pecado do meio do seu povo através do seu servo, a qual Zacarias chama de o renovo. Que de uma vez por todas o Filho viria. E a plenitude dos tempos se cumpririam e Jesus arrancaria o pecado, aquilo que João Batista disse, quando o vê ou o enxerga descendo as areias quentes do deserto, batizando nas águas do Jordão. O João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Ele é só poderoso para arrancar o pecado? Não. Mas ele também é poderoso para nos perdoar de todos aqueles pecados diários. Miqueias capítulo 7, versículo 19, o profeta diz: e ele tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, e lançará no plural, os nossos pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Ou seja, ele não só tirou o domínio do pecado causado pela queda de Adão, mas também ele arrancou de nós todos aqueles pecados que nós pecamos todos os dias. Eu acho interessante que eu já ouvi muita gente dizer isso, só de forma introdutória eu já vou entrar no texto, mas eu preciso pontuar isso. Eu já vi muita gente dizer assim, ó, quando você chegar naquele dia, vai ter um telão na tua frente, e lá Jesus vai mostrar tudo que você fez de errado. E na verdade, irmão, isso não tem nada a ver com a Bíblia, porque o que está escrito na Bíblia é que ele não se lembrará dos nossos pecados. Ou seja, quando nós chegarmos naquele dia, nós vamos somente receber a coroa, o prêmio da nossa salvação, porque os nossos pecados ele colocou no mar do esquecimento. Glória a Deus por isso. Quando observamos Zacarias, são 8 visões que ele terá. Quando o livro se trata de visões, é um livro difícil de interpretação. Por quê? Porque são visões alegóricas e simbólicas. Se tem livros que são difíceis da Bíblia, de você interpretar, você vai precisar de um material didático, você vai precisar sentar, vai precisar pôr a cabeça para funcionar e pensar. São livros como, por exemplo, o livro de Daniel, segunda parte, capítulo 7 ao 12. Livro como, por exemplo, o livro de Ezequiel, que são livros tratados por muitas visões. O hebraico chama esses profetas de uma classe como Roé. Roé, no hebraico, é o profeta utilizado como visões, o ministério visionário. Diferente, por exemplo, do profeta Nabi, assim chamado no hebraico como mensageiro, transmissor, como Elias, Eliseu, João Batista, que recebem de Deus e transmitem a palavra, como Isaías. Porém, aqui, Zacarias se encaixa nessa classe de profetas. Vai ter 8 visões, e são visões enigmáticas, são visões simbólicas, a qual Deus está revelando o sentido de tudo que vai acontecer no tempo atual e no tempo futuro para Zacarias. Só que existe uma simetria muito interessante nessas visões. Eu não tenho tempo para falar sobre todas elas, porque daria muito tempo. Mas há uma simetria. A primeira visão de Zacarias e a 8ª visão, ela tem o mesmo sentido e a mesma mensagem. A segunda visão de Zacarias e a 7ª visão, o mesmo sentido e a mesma mensagem. A terceira visão e a 6ª visão de Zacarias, o mesmo sentido e a mesma mensagem. Quando chegamos na 4ª e na 5ª visão de Zacarias, é o centro de toda a profecia em visões que Deus está revelando a Zacarias. E é sobre esta 4ª visão, que é no capítulo 3, que nós vamos meditar um pouco e entender que visão é essa que Deus está dando a Zacarias. O verso de número 1 no capítulo 3 vai nos dizer: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O centro dessa visão, que é a 4ª e a 5ª visão, Deus vai revelar a sua graça. Eu gosto muito de falar sobre a graça de Deus. Por que eu gosto muito de falar sobre a graça? Porque sem ela nós nem estaríamos aqui hoje. Sem ela nós estaríamos ainda condenados com o mundo. Mas através dela, nós estamos reunidos aqui, cada um aqui tem a alegria e a esperança de que nem mesmo a morte pode nos segurar e nos deter mais.
E Deus vai revelar de uma forma tão linda essa graça a Zacarias através desses versos. O verso 1, vamos agora pensar na visão, com a ótica de Zacarias. Olha o que Deus está mostrando nessa visão. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Quem é o sumo sacerdote Josué? O sumo sacerdote do tempo em que Zacarias era profeta. Era o responsável por levar do povo até Deus e trazer de Deus para o povo. Era o responsável pela adoração. Era o responsável pela vida espiritual. Depois vai aparecer outra figura, o verso 1, o qual estava diante do anjo do Senhor. Em algumas versões, esse anjo está em maiúsculo, em outras em minúsculo. E por que está assim? Porque se trata de uma forma interpretativa. Uns acreditam que esse anjo, de fato, era um anjo mensageiro. E a sua maioria dos teólogos acreditam que esse anjo, de fato, era uma cristofania, ou seja, uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. E por que eu chego a essa conclusão nessa figura desse anjo? Porque ao decorrer dos versos, você vai perceber que o anjo dá ordem no céu. Só que anjo não dá ordem se fosse um anjo comum. Anjo recebe ordem de Deus. Porém, esse anjo, ele não é um anjo comum. Ele ordena e todo o céu o obedece. Portanto, se trata de fato de uma cristofania. Então, essa figura aqui desse anjo é uma cristofania. Pastor, onde que tem cristofania no Antigo Testamento? Eu vou usar um texto bem simples que você conhece. O escritor aos Hebreus usa a figura de Melquisedeque para se tratar da pessoa de Jesus Cristo do Antigo Testamento. Melquisedeque é aquele que abençoou Abraão, aquele que deu a bênção a Abrão. Esse era o próprio Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Você quer outros exemplos de cristofania? Muitos acreditam que o anjo que se sentou debaixo do carvalho de Ofra olhou para Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo, era o próprio Cristo. Outros acreditam que o anjo que lutou com Jacó no Val de Jaboque também era o próprio Cristo. Outros acreditam também que o próprio Cristo estava presente nos mínimos detalhes, como, por exemplo, o povo na peregrinação do deserto vai ficar doente. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, levante uma haste e coloque nessa haste, uma serpente de bronze. E acontecerá que todo que olhar para ela será curado de sua enfermidade. Uma figura clara de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Outra figura clara de Jesus Cristo no Antigo Testamento é quando Abraão sobe com Isaac junto ao Moriá. E quando chega lá no Moriá, Isaac pergunta: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o altar, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão coloca Isaac para o sacrificar, do alto céus Deus brada dizendo: não faça isso, Abraão. E olha aí o cordeiro. E aí aparece a figura de um cordeiro. Ali era o próprio Cristo e a sua obra de substituição em nosso lugar. Isso se trata de uma cristofania. Quando observamos o verso 1, podemos dizer que esse anjo do Senhor é a figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E aparece a terceira figura no verso 1. Olha o verso 1. E Satanás estava à mão direita dele. De quem? Do sumo sacerdote Josué. Para fazer oposição, para se lhe opor. Então, na visão e na ótica de Zacarias, ele está vendo três figuras. O primeiro, o sumo sacerdote Josué. Adiante dele, o anjo do Senhor, a pessoa de Cristo. E à direita dele, Satanás. O que me chama a atenção, irmãos, é que todos nós somos vistos por Deus como sacerdotes. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que proclameis as virtudes do que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, somos vistos por Deus como sacerdotes porque temos as virtudes de Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que toda vez que Deus nos enxerga como sacerdotes. Portanto, então podemos concluir nessa figura de imagem a qual está vendo nessa visão o profeta Zacarias, que o sumo sacerdote Josué é cada um de nós. Nós somos representados pelo sumo sacerdote Josué do verso 1.
Anjo do Senhor, que está diante dele, é a figura de Cristo. E agora Satanás. Satanás se apresenta para fazer oposição. E ele não se apresentaria para fazer outra coisa, porque a função dele é exatamente essa. Satanás simboliza adversário, inimigo, opositor. E agora guarde o que eu vou dizer. Toda vez que Deus chama alguém, ou que Deus levanta alguém, Satanás sempre se apresenta. E por que ele se apresenta? Para fazer oposição. Oposição ao quê? À escolha de Deus. Oposição ao quê? Ao chamado de Deus. Essa é a função de Satanás. Irmão, se tem um ser que sabe muito bem quem é Deus, esse é Satanás. Que conhece muito bem a natureza de Deus, esse é Satanás. E por que Satanás se apresenta para fazer oposição? Simples, para saciar a justiça de Deus. Como assim para saciar a justiça de Deus? Satanás sabe que Deus é justo. Salmo 89, verso 14 diz que justiça e juízo formam a base do seu trono. Deus é justo e Deus é juiz. Sendo justo, ele cobra o seu juízo. A sua justiça cobra o seu juízo. E qual é o juízo de Deus para o pecador? Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então toda vez que alguém peca, ele recebe um pagamento de Deus. E qual é o pagamento? A morte. O que me faz entender que todo homem que peca, ele morre. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não havia um justo sequer. Então por que Satanás faz oposição? Ele faz oposição quando Deus escolhe um pecador. É como se Satanás estivesse dizendo assim: Deus, o Senhor é santo, o Senhor é justo e o Senhor é juiz. E o salário que o Senhor tem que pagar ao sumo sacerdote Josué é a morte. Mas o Senhor está escolhendo ele. Mas está errado, o Senhor é justo e é juiz. O Senhor tem que pagar o salário para ele. A justiça do Senhor tem que ser saciada. É isso que Satanás está dizendo, está apontando o erro de Josué. Está apontando a falha de Josué. E todos nós que estamos aqui sabemos que Satanás é o pai da mentira. Mas nem sempre ele mente. Por que nem sempre ele mente? Porque se você observar, olha o verso 3. Ora, Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo. Então, Satanás se apresenta para se opor e apontar a sujeira de Josué. Apontar a vestimenta suja. Irmão, vestimenta suja é sinônimo de pecado. Muito bem. Veste suja fala de uma vida espiritual corrompida. Fala de uma vida em queda. Fala de uma vida suja, de uma vida pecaminosa. Mas aqui entra o primeiro efeito da graça. O verso 2 diz: mas o Senhor disse a Satanás. Quem Senhor? Um anjo que estava ali. O próprio Cristo. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Qual é o primeiro efeito da graça? É que todos nós que estamos aqui estávamos sujos, mas a nossa sujeira não impediu a escolha de Deus. O que eu quero dizer nessa manhã é que nós estávamos sujos sim, mas mesmo sujos, a graça de Deus nos chamou. Todos nós estávamos com a veste imunda por causa do pecado, mas não foi impedimento da escolha de Deus. O primeiro efeito da graça é esse, é que mesmo quando nós estávamos sujos pelo pecado, imundos por causa do pecado, mesmo assim a graça nos abraçou, nos escolheu e nos chamou. Sabe qual é a maior raiva de Satanás? É que exatamente ele queria saciar a justiça de Deus, apontando o meu e o seu pecado. Mas aí o Senhor repreendeu Satanás dizendo: ele escolheu Jerusalém, ou seja, ele escolhe quem ele quer, ele chama quem ele quer, ele levanta quem ele quer. O Senhor te escolheu quando você não tinha nada, querido. Você não foi chamado por Deus pela sua beleza, ou pela sua obra, ou pelo que você faz. Não, você foi escolhido e chamado por Deus quando você não tinha absolutamente nada. O
que me faz entender aqui nessa manhã é que nos meus maiores dias espirituais, Deus continua me chamando, a graça dele tem efeito sobre a minha vida, mas nos meus piores dias, quando eu já não tenho força para orar, quando eu estou rebelde de alma, nesses piores dias ainda assim, a graça tem os seus efeitos sobre a tua vida. Alguém que está aqui ainda se pergunta: pastor, mas por que Deus me escolheu quando eu estava sujo? E a resposta é simples: porque Deus te amou de tal maneira. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não te ama pelo tanto que você ora. Eu vou falar porque eu estou sentindo Deus. Deus não te ama pelo tanto que você frequenta o culto. Deus não te ama pelo tanto que você ora em língua estranha. Deus não te ama pelo tanto que você canta, pelo tanto que você prega, pelo tanto que você lidera. Não. Deus te ama porque Ele é amor. Nos seus piores dias Ele continua te amando. Nos seus melhores dias Ele continua te amando. Porque o amor de Deus para com a minha e sua vida é incondicional. Eu não tinha condições para dar a Ele, para que Ele me amasse. Todos nós que estamos aqui estávamos sujos, cheios de pecado, mas Deus olhou do alto céu e disse: eu quero Ele para mim. O Deus que escolheu Jerusalém repreendeu Satanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele escolheu Jerusalém. Ele repreendeu Satanás. Oh, glória a Deus. A nossa vestimenta estava suja. Mas pastor, eu nasci no berço evangélico. Glória a Deus por isso. Eu não tive esse privilégio. Eu não vim de uma família protestante. Eu vim de uma família católica, apostólica e romana. Eu confesso para os irmãos que é mais fácil você converter um pecador do seu pecado do que você alcançar um religioso. Mas entenda uma coisa. Deixa eu dizer uma verdade para você. Você pode ter nascido em berço evangélico. Seus pais têm instruído o caminho para qual você deve andar. E você ter passado toda a tua infância, adolescência e juventude na igreja. Mas se você não tiver um encontro com Deus, você ainda está com a veste suja. Você precisa ter um verdadeiro encontro com Ele. É por isso que tem gente que vai passar 30 anos dentro da igreja e pode morrer sem salvação. Em Gênesis capítulo 28, verso 10, Deus está dando aqui, não está nem no escopo da mensagem, mas Deus está me dando aqui. Em Gênesis 28, verso 10, Deus vai revelar a Jacó a Betel. A casa de Deus. Jacó vai deitar sua cabeça sobre uma pedra e vai ter uma visão. A visão, ele vai ver que o céu se abre, uma escada linda, sai lá do céu e toca na terra. Aí ele olha para a escada e tem anjos subindo e descendo na escada, ele vê Deus lá em cima. Depois que ele desperta do sono, ele vai dizer: quão terrível é esse lugar aqui. É senão a casa de Deus e a porta dos céus. Aí ele vai colocar o nome de Betel. Betel é casa de Deus. Aí depois que ele luta com o anjo lá no Val de Jaboque, ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Depois do encontro verdadeiro, ele volta lá para aquela mesma região e vai mudar o nome de Betel. Não é mais Betel agora. Agora é El Betel. O Deus da casa de Deus. Porque não basta eu conhecer a casa, eu tenho que andar com Deus da casa. Não basta eu conhecer as coisas, não basta eu tocar, não basta eu cantar, não basta eu pregar, não basta eu frequentar, não basta eu liderar, não basta eu ser regente. Isso tudo é muito bom, você tem que se envolver com aquilo que é de Deus. Mas nunca se esqueça de conhecer o Deus que você serve. Nunca se esqueça de ter experiência com o Deus que você serve. Nós estávamos sujos, com a veste suja, e Satanás estava dizendo: ele é um derrotado, ele não tem mais jeito, não tem esperança. O salário do Senhor para ele é a morte, e de fato estávamos mortos. Mas eu adoro quando Paulo escreve Efésios capítulo 2: e fomos vivificados quando estávamos mortos em delitos e pecados. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57, Paulo diz: anéis de morte nos cercavam, mas graças
Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Estávamos mortos, mas a vida nos encontrou. Estávamos sujos, mas a vida nos achou. Estávamos sujos, a veste suja. Estávamos condenados com o mundo, mas Jesus desceu do alto céu. Levante a mão se você pode, que eu estou sentindo Deus. Como é céu e derbe a subcanto. Nós não merecíamos estar aqui. Satanás tinha poder sobre a nossa alma, mas Jesus anulou o poder do diabo, dizendo: o Senhor te repreende. Ele escolheu Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Não havia beleza em nós para que Ele nos desejasse. É tudo graça. A graça nos escolheu quando você estava sujo, quando não havia mais esperança para nós. Ele nos escolheu. Esse é o primeiro efeito que a graça produziu. Olha o verso 3, a verdade. Josué estava de vestes sujas diante do anjo do Senhor. Verso 4, segundo efeito da graça. Tomou este a palavra e disse aos que estavam. Vou repetir. Então respondeu aos que estavam. Quem são esses que está no plural? Não era só 3 figuras? Josué, Cristo e Satanás? Só que agora a visão mudou, porque Jesus repreendeu Satanás. Ele saiu, sumiu da visão. Só que agora Zacarias está vendo o sumo sacerdote Josué, o anjo e aos que estavam. Agora uma multidão aparece na visão. E a pergunta que eu faço é: quem são esses? Que depois que foi repreendido Satanás e foi escolhido Josué, quem são esses que apresentam-se na visão? Olha só o que o anjo vai dizer: tirai-lhes a veste suja. Quem são esses? Agora todo o céu está presente na visão. Todo o corpo celestial está presente na visão. Então, Zacarias está vendo Josué, está vendo a figura de Jesus, e agora está vendo todo o céu que se apresentou. Aí Jesus vai olhar para toda a comitiva celestial e vai dizer: tirai-lhe a vestimenta suja. Aqui entra o segundo efeito da graça. Qual é o segundo efeito da graça? Se a graça nos escolhe quando nós estávamos sujos, a graça não usa ninguém sujo. Eu vou repetir. A graça nos escolheu quando estávamos sujos. Isso é mérito de Deus, favor merecido. Porém, agora Ele vai arrancar a vestimenta suja, porque Deus não usa ninguém. O segundo efeito da graça é trocar a nossa vestimenta, tirar a veste de imundícia e pôr uma veste nova, uma veste branca. Olha só o verso que diz, o verso número 4. Ele vai dizer a Josué: eis que tenho feito, eu tenho feito, com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Ah, você vai gostar muito do que eu vou falar agora, e outros também não vai gostar nada do que eu vou falar. Eu sei que tem louvor aí que diz assim: eu já coloquei a minha veste branca, não tem? Tem. Mas eu deixo dizer uma coisa para você: você não põe veste nenhuma. Quem veste você é só Jesus. Você não tem poder para se vestir. Dr. Russell Shedd, ele diz que se por uma única tentativa,
nós por si só tivéssemos alcançado a santidade, nós estaríamos dizendo para Deus: não precisamos de Jesus. Mas é impossível para o homem se vestir de santidade, a não ser que Jesus troque a tua veste. Portanto, aqui olha só o verso de número 4. Olha Jesus dizendo para Josué: eis que tenho eu feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Oh glória! Eu vou repetir: Deus não usa ninguém sujo. Deus não trabalha com pessoas que se sujam. Deus não trabalha com pessoas manchadas. Mas Ele troca as vestimentas. Mas a vestimenta é só sinônimo de pureza e santidade? Não. A vestimenta também é sinônimo de autoridade e poder. E por que é sinônimo de autoridade e poder? Vou citar um verso, Lucas capítulo 24, versículo 45. Se não me falha a memória, Jesus adentra no local onde eles estão, onde os 12 estão, e vai dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. O revestimento acontece em Atos 2. É como se o Espírito Santo estivesse vestindo eles de uma veste nova. Mas é uma veste que simboliza poder e simboliza autoridade. Você quer um outro exemplo bíblico? Em Atos dos Apóstolos, teve um grupo de judeus que viu os apóstolos expulsando demônio no nome de Jesus. Aí eles viram um certo endemoniado e foram lá expulsar o demônio do certo endemoniado no nome de Jesus. Quando eles chegaram lá para expulsar o demônio olhou para eles e disse: Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu também conheço. Mas vocês quem são? Não conheço não. E ó, o demônio bateu, espancou, quase matou todos eles. Voltaram envergonhados. Mas por que não expulsaram? Não é só usar o nome de Jesus? Não, tem que ter veste. Sem veste não tem autoridade, não tem poder. O demônio manifestou no vizinho do lado. Se você não tiver autoridade de poder na sua vida, nem vai, porque você vai passar vergonha. Mas se a vestimenta estiver sobre a tua vida, eu tenho uma notícia para você: até o inferno conhece o teu nome, até os demônios sabem quem é você. E se você chegar lá, pisar a planta dos pés, eles têm que sair. Eu estou dizendo aqui nessa noite que Jesus me trouxe aqui nessa manhã para vestir alguém de uma veste nova, seja de purificação, porque aqui não tem condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A tua veste não é mais manchada, porque Ele mudou. E não só isso, Ele pôs uma veste de autoridade e poder sobre a sua vida. Estamos numa Assembleia de Deus, meu querido. Nós somos pentecostais até o tutano e acreditamos no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Marcos 16, a Bíblia diz que Jesus, os sinais daqueles que servem a Ele seguiriam aqueles que crescem. Não há um versículo dizendo que a autoridade cessou, que o poder cessou, que a unção cessou, não, mas que os sinais continuariam seguindo enquanto a igreja estiver aqui na terra. Deus vai te vestir nessa manhã. Estamos aqui falando sobre o efeito da graça que produziu em mim o avivamento. E não há avivamento sem poder. Eu vou repetir: não há avivamento sem poder. E Deus manda eu dizer para alguém: hoje eu te visto de uma veste nova. Hoje eu te visto de uma veste nova. Hoje eu vou te dar autoridade. Você vai pregar e alguma coisa vai acontecer. Você vai cantar e alguma coisa vai acontecer. Você vai participar do culto. Não vai ser só mais um, mas Deus vai te encher nesse culto. Você vai ter autoridade sobre a tua casa. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de Deus que opera na nossa alma, Ele é o Espírito que não tem só poder, mas todo o poder. Seja vestido nessa manhã de veste de autoridade.
Recalamara sub de canto. Oh, já estamos chegando próximo a 10 horas da manhã. Já estamos longe, quase 11 horas da manhã. Vai aceitar o diabo olhar para você e dizer: ele não tem como, ele está sujo, ele está com veste suja? Ou vai olhar para ele bem forte nessa manhã e vai dizer: eu estava sujo, mas ele me escolheu e me vestiu de uma veste de autoridade. Sai para lá, diabo! Deus vai te renovar nessa manhã. Deus vai te renovar nessa manhã. Deus vai renovar você nessa manhã. Deus vai renovar, vou repetir até você entender. Deus vai te renovar nessa manhã. Deus vai trocar a vestimenta de vergonha e vai pôr uma veste fina. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que tem veste preparada de autoridade para crente que entrou aqui nessa manhã. Você já deixou de ser comum há muito tempo. Você caminha pelo sobrenatural. Eis que faço com que passe de ti a tua iniquidade. Glória a Deus. Crente vestido pela graça, irmão, é um crente que já não anda mais comum. Você já deixou de ser comum há muito tempo. Crente vestido pela graça, ele é sobrenatural. Ele pode receber um diagnóstico de morte. Ele vai abrir a boca e vai adorar a Deus. Sabe o que é comum? Eu vou citar exemplos. Comum é você ver na fauna o leão atacar a zebra, a cadeia alimentar. Você vê o jacaré, o crocodilo atacando o leão, e assim por diante. Agora, sobrenatural, quando um velhinho com um cajado na mão forma uma fila indiana e diz: entra para a arca, ninguém ataca ninguém. Sabe o que é comum? Comum é você ver uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o comum. Só de você chegar próximo dela, você queimar todo o teu corpo. Sobrenatural quando o rei Nabucodonosor lança os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Quando lança os 3, ele não só vê os 3 soltos, mas passeando pelo fogo. Aí ele olha para os soldados e pergunta: não lançamos 3, porém eu vejo 4. Isso é sobrenatural. Sabe o que é comum? Uma senhora de idade ter reumatite, artrose, diabetes, hipertensão, hérnia de disco e daí por diante. Agora, sobrenatural quando essa senhora de idade grita dizendo: Abraão, chama a parteira, o menino vai nascer. Oh, glória a Deus. Quem é vestido pela graça deixou de ser comum há muito tempo, querido. O mundo pode chamar de você de doido, pode achar que você não tem nada, mas nós não andamos conforme o ciclo desse mundo, não andamos conforme a ordem desse mundo. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais as minhas vontades, mas vivo a vontade de Deus. Asaf no Salmo 73, ele estava com os olhos nos ímpios, e ele vai dizer: eu vi o ímpio prosperar, senti picada nos meus rins, os seus caminhos eram firmes e constantes. Eu todavia padeço necessidade, porque era levita era sustentado pelas outras tribos, não conseguiria ter aquilo que muitos dos ímpios tinham. Ele vai focar os olhos nos ímpios e vai sentir inveja. Ele mesmo diz no Salmo 73: eu tive inveja dos ímpios. Quem sabe se eu fosse ímpio na época de Asaf, eu diria para Asaf: para de ir para o templo, rapaz. Eu aqui estou montado num carrão cheio de riqueza. Você adorando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não tem nada? Está passando fome? Larga isso aí. Eu não entenderia Asaf. Eu não compreenderia Asaf se ele padece necessidade de servir a um Deus que é todo poderoso. Eu não compreenderia ele.
Aí Asaf diz: até que eu entrei no santuário do Senhor, e o Senhor me fez entender que o caminho deles são escorregadios. Salmo 73, verso 23. Todavia é o Senhor quem me sustenta com a mão direita. Oh, glória a Deus. É melhor estar com Deus no deserto, no sofrimento, do que estar no palácio com o diabo. O mundo pode não entender como você caminha, mas quem é sobrenatural conhece muito bem o Deus que ele serve. Quem tem vestido pela graça, ele sabe muito bem o Deus que ele serve. Deus já te vestiu de uma veste de autoridade. Então não se apegue ao que o homem e o que o mundo diz, mas tenha consciência nessa manhã de que há poder sobre a sua vida. Terceiro efeito da graça. Verso 5. E disse eu: ponham-lhe um turbante ou uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Terceiro efeito da graça. Perceba que agora que trocou a veste, Jesus vai olhar para todos que estão ali e vai dizer: ponham-lhe também uma mitra ou um turbante sobre a sua cabeça. Jesus se preocupa com a cabeça é a mente. O turbante ou a mitra sacerdotal era como uma faixa branca enrolada na cabeça do sacerdote. Na lei mosaica tinha que ter uma lâmina de ouro na frente, como uma coroa, escrito em gravura: santidade ao Senhor, para identificar o sacerdote. Mas a simbologia da mitra é interessante, porque ela está envolvida na cabeça daquele que é de Deus, daquele que serve a Deus. Então Jesus vai se preocupar com a mente. Toda vez, preste atenção nisso, toda vez que a Bíblia trata de pecado, ou de coração, melhor dizendo, o coração na Bíblia não é esse músculo que bombeia o sangue. Isso aqui é o músculo. A palavra coração vem do grego cardia, que significa sentimento, pensamento. Está ligado à mente. E aonde que o pecado começa? Na mente. Por que tem que ter um turbante na cabeça? Por que tem que ter uma mitra na cabeça? Porque aqui está a raiz dos males. É a mente do homem. Você quer um exemplo? O pecado tem 3 estágios. Segundo Samuel capítulo 11, eu vou usar o exemplo de Davi. Davi, a única vez que ele não foi para a guerra, a única vez ele caiu. E quando ele caiu, ele estava passeando pelo seu terraço do seu palácio. Ele avistou Batseba. Olha só, primeiro estágio do pecado: visão. Avistou. Segundo estágio do pecado, ele vai desejar Batseba. O desejo. Terceiro estágio do pecado, ele vai consumir o pecado. Ele vai trazer Batseba e vai se deitar com ela. Na lei, o pecado só era pecado quando se consumia. Se ele estivesse vendo e desejando, não era pecado na lei. Mas se ele consumisse o pecado, o ato, aí era pecado. Tanto que o profeta Natan vem só depois do consumo do pecado. Se Davi estivesse no tempo da graça, estivesse sentado lá com Pedro, com João, com Tiago, Jesus ensinando, ele ouviria assim: ó, se você pensar, já pecou. É por isso que a graça é mais exigente. Se você ver e pensar, você já cometeu o pecado consumido. Não é necessário consumir para que seja pecado. Na graça você pensou, você já pecou. Porém o pecado, ele trabalha nesses 3 estágios: olho, desejo e consumo. Eu enxergo, eu desejo e eu consumo. Quando Jesus coloca um turbante, uma mitra na cabeça do sacerdote, Jesus estava dizendo algo simples: você precisa purificar a sua mente. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, você conhece bem melhor que eu o texto: não vos conformeis com este mundo. Se conformar é entrar dentro de uma forma. As irmãs que faz bolo aqui, cadê? Levanta a mão. As irmãs que faz bolo, as boleiras. Isso. Glória a Deus.
As irmãs que faz bolo, você bate a massinha lá, você tem que colocar na forma certinha para modelar do jeito que você quer o bolo. Se é redondo, se é quadrado, se é triângulo, não é verdade? O que Paulo está dizendo é o seguinte: o mundo quer bater a sua mente assim, ó, e te colocar na forma dele. E levar você para o forno, para deixar você do jeito e do modelo que ele quer. Aí Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, não entrai-vos na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que a mente do sacerdote, daquele que serve a Deus, tem que ser uma mente transformada. Irmão, trazendo para os nossos dias de hoje, a corrupção do mundo não pode transformar minha mente. E guarde isso: você está inserido no mundo, mas o mundo não está inserido em você. Você faz parte como peregrino dessa terra, mas o mundo não pode fazer parte de você. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. João Batista estava no tempo de Herodes, mas o tempo de Herodes não estava em João Batista. Então entenda que o cenário que eu estou inserido não pode contaminar a mente que Jesus purificou. Você quer que eu seja mais claro? Nós vivemos uma sociedade que adora o corpo, cultua o corpo. Numa sociedade que é idólatra. Nós vivemos numa sociedade que contamina. Numa sociedade que todos os dias ela tenta mudar a sua mente. Todos os dias. Você quer ver um exemplo? Eu conheço pregadores, irmãos, que pregavam sem abrir a Bíblia. Mas foi entrar numa faculdade. Eu não sei o que aconteceu. Mas saiu uma pessoa totalmente transformada. A faculdade, os professores, os ensinos conseguiu moldar a mente dele. Hoje não prega mais a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que são assim. Por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo, querido. Ele continua atacando a mente, a cabeça, o pensamento. Você quer outro exemplo? Quem acessa o YouTube aqui? Levanta a mão. YouTube, todo mundo, né? Você vai pôr um louvor lá, você vai pôr no YouTube. Quantos anúncios tem? Eu não sou muito antigo, sou jovem, irmão. Mas eu lembro que tinha um anúncio só, antigamente. Hoje tem 2, 3, dependendo o tamanho do vídeo, tem mais no meio. E aí nos anúncios vem a funkeira dançando funk. Vem o sertanejão. Né? Vem assim, os anúncios não vêm com um louvor para você, não. Seu filho está assistindo um desenhinho lá, cristão, 3 palavrinhas. Aí de repente vem o anúncio da funkeira. É, irmão. No meio do louvor acontece isso. Por quê? Porque em todo momento, até no teu momento de lazer, a sociedade vem apresentando para você o quê? Você precisa consumir. Você precisa consumir, porque a sociedade nossa é consumista. Você precisa ter prazer no consumo. Você precisa ter alegria no consumo. Você precisa consumir. Em todo tempo, se tem uma sociedade que é corrupta, é a nossa sociedade brasileira. Até no trânsito você vê corrupção. Em todo lugar você vê corrupção. Em fila de banco. Tem crente que não corta fila aqui não, né? Ah, que bom. Em todo lugar você vê, irmão. Você vê, porque o mundo está inserido. Se você for numa padaria, você tem que tampar os olhos. Porque você vai ver sensualidade para todo lado. Você tem que tampar os olhos. Se você vai no shopping, no mercado, irmão, é gente nua. Literalmente nua andando. E você tem que fechar os olhos. Porque é todo tempo o inimigo tentando contaminar a sua mente. Mas eu louvo a Deus porque nessa manhã Jesus está dizendo: eu já purifiquei a tua mente. Eu já blindei a tua mente, aleluia. Por isso que você tinha até, antes de ter um encontro com Ele, prazer em certas coisas dessa vida. Mas depois que Ele repreendeu Satanás, se apresentou, mudou tua veste, hoje você olha e você pensa: que coisa feia que eu fazia. Você não tinha prazer mais nenhum no que você fazia. Você encontrou sentido e alegria e prazer, foi na presença do amado Deus, foi na presença dEle. Você já não tem mais prazer naquilo que você fazia. É por isso que a graça ela alcança o bêbado, e o bêbado nunca mais volta a
beber. É por isso que a graça alcança até a prostituta e ela nunca mais volta a se prostituir. Nós temos um caso na nossa sede do Belém Sumaré, que a graça alcançou um travesti e ele mudou a sua vida, nunca mais voltou a se prostituir com outro homem, mas mudou a sua vida, mudou o seu caráter, a sua personalidade foi alterada, porque Jesus pôs um turbante, pôs uma mitra na cabeça, na mente, porque a mente do sacerdote, daquele que serve a Jesus, é uma mente protegida, é uma mente guardada, é uma mente iluminada pela presença dele. Eu vou encerrar. Esse é o terceiro efeito da graça: Deus mudar a mente daquele que serve a ele. Quarto efeito, eu vou encerrar. Quarto efeito, verso de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a qual o Senhor dos Exércitos é chamado na Bíblia 276 vezes: se andares nos meus caminhos, condição, e observares os meus estatutos ou preceitos, condição, também julgarás a minha casa, ministério, guardarás o meu átrio, ministério, e te darei livre acesso aos que estão aqui. Agora presta atenção, olha a condição agora: já te escolhi, já te dei autoridade, blindei a sua mente, só que agora eu vou pôr uma condição. Agora você vai ter que fazer a tua parte. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus preceitos ou estatutos, você vai ter um ministério, vai guardar o meu átrio, vai julgar a minha casa. Agora preste atenção aqui. O que Jesus está dizendo aqui, além de fazer promessas, ele está dizendo que o sacerdote tem que guardar os preceitos de Deus. É por isso que o sacerdote tem que ter a Torá. Para nós cristãos, temos que ter a palavra de Deus. É aqui que está o caminho. É aqui que está os preceitos, os princípios de Deus. A conduta do crente está aqui, ó. Se você tiver a conduta pautada na Bíblia, foi como foi lido aqui: sua casa será edificada sobre a rocha, querido. O segredo está na palavra. O Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, verso 11, ele também diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo de número 1, verso de número 1, ele diz, o salmista: bem-aventurados que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Olha a mente. Nem se detém o caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dando fruto na estação própria, e assim o seu caminho irá prosperar. Jesus, querido, ele vence o diabo na tentação no deserto, Mateus capítulo 4. Não foi usando onisciência, nem onipotência, nem onipresença. Ele não usou nenhum atributo. Como Jesus venceu o diabo? Só com a simples palavra assim, ó: está escrito. Está escrito. Está escrito. Mateus capítulo 4, verso 4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, o escritor diz: e a palavra é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do homem. É a palavra que tem que estar na mão, na mente, na vida, na conduta, no estilo de vida do sacerdote. A pergunta que eu quero fazer para você é: quanto tempo você tem determinado para si em moldar a tua cabeça na palavra, em ler os versículos? Pastor, mas eu tenho muita dificuldade de entender, de ler. Você consegue ouvir hoje os versículos bíblicos? Pastor, eu tenho dificuldade de ouvir. Você consegue pedir a ajuda do seu pastor, do seu líder, do superintendente da escola bíblica. Você tem a oportunidade de vir na escola bíblica dominical e aprender a palavra de Deus. Então, irmão, se interesse pela palavra, porque sacerdote só vai ganhar o prêmio da salvação se ele andar segundo as escrituras dizem que ele deve andar. É uma condição que Jesus está impondo para o sacerdote. Palavra, palavra, irmão, palavra.
quinto efeito da graça? Porque o quarto efeito da graça é trazer ao sacerdote conhecimento dos caminhos do Senhor. Quinto efeito, e a gente encerra. Olha o que diz o verso de número 7. E te darei livre acesso aos que estão aqui. Quem que estava lá? Todo o céu estava lá. Quinto efeito da graça, faz a promessa de te levar para o céu. Olha o que Jesus está dizendo: e te darei livre acesso. Isso não fala só da promessa futura de que nós estaremos com Ele em glória, mas fala também do livre acesso que você tem, que você pode trazer o céu para a tua casa, trazer o céu para a tua vida. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz que uma fé pequena leva a sua alma até o céu, mas uma grande fé leva o céu até a tua alma. Oh, glória a Deus. Se você dobrar o teu joelho, o céu pode se fazer presente onde você está. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 6, quando forem orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus que está em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Se você dobrar o teu joelho, você tem livre acesso aos que estão no céu. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer aqui nessa manhã, querido, que você está aqui, mas todo o corpo celestial, o reino de Deus também está aqui com você. Jesus diz em João capítulo 1, verso 51, em verdade vos digo que em breve virá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, glória a Deus. Jesus estava dizendo que quando a igreja fosse inaugurada, os anjos estariam subindo e descendo, subindo e descendo. Com a permissão dos líderes, eu posso pedir para ficar de pé? Se coloquem de pé, por favor, nós vamos orar. Eu não sei que horas são. Alguém tem horas? Ah, está aqui. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor antes de nós fazermos essa oração. Irmãos, eu quero interceder por você nessa manhã. Louvar a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar marcada no vosso coração. E você vai entender que todo o processo de avivamento acontece em todo crente. Ele acontece não por nós, mas pela ação de Jesus Cristo, única e exclusivamente de Jesus Cristo, que nos trouxe a vida quando estávamos mortos. Mas eu disse aqui nessa manhã que você tem livre acesso, que o céu se faz presente. Eu quero interceder pela sua vida, porque enquanto eu estou pregando aqui, estava ensinando, o Espírito Santo falava no meu coração que tem pessoas aqui dentro que precisam do socorro de Deus, que precisam de algo sobrenatural na sua vida, que precisa da mão de Deus em seu favor. Eu não sei qual é a guerra que você está travado, eu não sei qual é a luta, se é dentro da tua própria casa, família, se é no teu trabalho, se é no próprio ministério, se é no teu chamado. Mas eu quero dizer para você, se você clamar aqui, e se você orar a Deus, o céu vai se fazer presente. Eu quero chamar você aqui à frente para orar rapidinho. Não vamos tomar muito tempo. Eu quero orar por você. Você que está numa guerra travada, uma guerra espiritual. E quem sabe o inimigo está acusando você, acusando alguém da tua casa, acusando a tua família. E quem sabe o diabo está aqui dizendo: a veste está suja, a veste está suja, a veste está suja. Mas Deus está te chamando hoje, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Salmo 12, verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, o Senhor diz: eu me levantarei do trono. Você tem um Deus que está sentado no alto e sublime trono, mas se o teu clamor subir as suas narinas, o próprio Deus se levanta do trono. Agora imagina, Deus não levanta do trono nem para revelar sua glória para Isaías no capítulo 6, para Ezequiel no capítulo 1 e 2, para João em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Ele está sentado no alto e sublime trono. Mas se um justo clamar, orar, ele se levanta. Você imagina Deus se levantando do trono?
Irmão, Deus não perde uma guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Eu quero interceder pela sua vida. Você que está com alguma guerra espiritual, vem aqui à frente. Você que já não tem mais vontade de orar, vem aqui na frente. Você que já não sente a presença de Deus há algum tempo, vem aqui. Pode se juntar aqui à frente, pode vir aqui. Nós estamos falando sobre a graça e sobre avivamento. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é? Temos um irmão lá na porta. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Tem ali também? Tem um menino lá no fundo, glória a Deus. Temos mais um aqui. Quem não é batizado? Já temos 3, 4. Não é batizado? O crente ele precisa, irmão, do batismo. É uma necessidade urgente do batismo com o Espírito Santo. Crente sem o Espírito Santo, ele está correndo risco. Ele precisa do Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu dizer algo para você. Você que já é batizado com o Espírito Santo. Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Batismo é uma vez só e você vai se lembrar o resto da sua vida quando Jesus te batizou com o Espírito Santo. Porém, ser cheio é todos os dias e é você que se enche. Vou repetir. Ser cheio é todos os dias e é você que se enche. Então você que é batizado com o Espírito Santo, se encha nessa manhã. Seja cheio aqui. E você que não é batizado, tem uma notícia para você. A palavra de Deus diz que se você crê em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, é impossível você crer nele se o Espírito Santo não estiver em você. Você acredita por fé que ele está em você? Você que não é batizado com o Espírito Santo, acredita por fé que ele está em você? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu dou muito com jovens, bastante. De trabalho na minha sede, com jovens. Hoje dirijo igreja. Tem muito jovem buscando batismo e não consegue batismo, porque a gente vive numa geração tímida, uma geração medrosa. E por que eu falo isso? Porque tem medo. Tem medo, é tímido. E tem jovem que vai viver a vida toda buscando batismo, já sendo batizado. Você quer um exemplo? É como se Deus estivesse lá no alto, sublime trono, dizendo assim, e olhando para esse momento aqui, para alguém que não é batizado, dizendo, me batiza, e Deus olhando, já te batizei. Quer que eu batize de novo? É um só. É um batismo só, não existe mais. Ele já batizou. Mas pastor, então por que acontece isso? A resposta é simples. Você é tímido. Você não tem domínio sobre o Espírito Santo. Porém, você pode limitar a evidência. Você pode pôr limites na evidência. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5, não extingais o Espírito. Não pode pôr limite, irmão. E você tem como pôr limite na ação dele. Se eu perguntar para quem não é batizado aqui com o Espírito Santo, se você já sentiu um calor na alma, mas não é aquele arrepio corporal não, aquele que vem da alma, que você sabe. Se você já chorou num culto sem ter motivo para chorar, mas aquilo era um choro diferente, não era um choro de tristeza nem de alegria, era um choro que lavou tua alma. Se você já sentiu teu corpo tremendo por causa do culto, num culto onde você sentiu algo, se você sentiu isso já, eu tenho uma notícia, você já é batizado. A diferença é, você não evidenciou. E por que não evidenciou? Estamos falando de Bíblia aqui. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é igreja, é cristianismo, não é espiritismo. Aqui não tem entidade, não tem Exu aqui dentro, que toma a tua consciência. E você não sabe de nada. E ele fala pela tua boca, ele age com você, ele pode até te levar a um precipício. E você não está inconsciente. Isso aqui não. O Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo não toma a tua consciência. O que me faz entender que você fala em língua estranha porque você quer falar. Você profetiza porque você quer profetizar. Não é assim, pastor Alessandro? Se Deus te encheu, se Deus tocou em você, mas você não fala, você está pondo limite, irmão. E o Espírito Santo não é um espírito covarde. É um espírito de ousadia. Ó, se Pedro fosse covarde, você imagine só, se Paulo não fosse ousado.
Se João não fosse ousado, se Pedro não fosse ousado, o evangelho nem estaria aqui, e você também não estaria aqui. Imagina se eles fossem tímidos. Imagina Estevão tímido, irmão, sendo apedrejado até a morte, e não negando a Jesus, ainda pregando de uma forma exemplar sobre Jesus. Você imagine só, se ele fosse tímido. Eu queria morrer como Estevão morreu. Apedrejado, pastor, terrível, é terrível. Mas ele levantou a cabeça, o céu estava aberto, ele viu os anjos voando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estou dizendo para você que vem buscar o batismo com o Espírito Santo, que você já pode ter sido batizado. Mas você não evidencia porque você não quer, meu filho. O justo vive pela... A gente fala em língua estranha pela fé. A gente profetiza pela fé. A gente põe a mão e ora pela fé. Como Deus vai manifestar um dom de cura se ninguém vai pôr a mão sobre alguém para orar? Pelo amor de Deus. Tem gente que tem dom de cura, dom de maravilha, mas não manifesta porque ele é tímido. Enquanto a igreja for tímida, os dons, eles vão amortecendo, irmão. Pode ser batizado com o Espírito, mas os dons, para ser evidente, tem que ter alguém ousado aqui dentro. E essa expressão quentinha do céu: quer ser usado? Seja ousado. Vou repetir: quer ser usado? Seja ousado. Perca essa vergonha. Perca essa... a maioria dos jovens é assim. Mas por que você não fala em língua estranha? Eu não sei o idioma. Mas quem sabe, meu filho? Eu também não sei. Quem fala em mistério. Nem o diabo sabe o que você fala. Quem fala em edificação, em mistério com Deus. Mas como tem dom de interpretação? Sabe por que tem muita gente que tem dom de interpretação de língua e não fala? Porque é tímido. Porque tem medo. E não tem fé suficiente. Aí não interpreta a língua estranha. Mas você não vai saber o idioma, somente fale. Fale. Sentiu? Fala. Quer profetizar? Profetiza. Sentiu? Vai lá. Olhou para alguém? Você sentiu o Espírito Santo falando com você? Orar para alguém? Não sabe o que é? Põe a mão, meu filho. Ora. Deus vai revelar o mistério. Deus vai desenrolar o rolo. Mas vai e faz. Se você põe limite na ação do Espírito Santo. Não extingais o Espírito de Deus que está aqui nessa manhã. Dá liberdade, dá legalidade. Deixa Ele agir. A gente tem que explicar, pastor Alessandro, certinho. Porque a gente cresceu, né? A religiosidade é terrível. Ela põe medo nas pessoas. Paulo diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7: exorto-te para que reavives o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não te deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, batizado, cheio de dom espiritual, mas temor ali no grego é covardia e timidez. Mas ele estava tão tímido que ele precisou Paulo impor as mãos sobre ele, exortar ele dizendo: Deus não te deu covardia, meu filho. Deus não te... Então você quer trazer à vida esse dom? Quer evidenciar esse dom? Eu vou orar por você. Mas arranque fora essa timidez. Perca o medo. Estou falando para quem não é batizado com o Espírito Santo. E quem é batizado aqui com o Espírito Santo, se encha. Você é ousado. Não limite. O que falta nos nossos cultos é as mulheres do ciclo de oração entregar a profecia como entregavam. O que falta nos nossos cultos é você acreditar pela sua fé que o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui. Tem gente que não consegue a resposta de Deus porque Deus quer usar alguém, mas alguém é tímido. Então perca hoje essa timidez e você vai encontrar a dracma que foi perdida. Você vai encontrar o tesouro que está aí dentro. Você vai encontrar a dádiva que está aí dentro. Nós vamos orar agora nesse instante. Você que é batizado com o Espírito Santo, se encha. Você que não é batizado ainda, peça o batismo. E se você sentir ele, só fale. Só põe para fora. Qual é a língua? Eu não sei, só fale. Profetiza.
Mas não limite-se. Porque se você se limitar, você nunca vai descobrir. Vamos orar ao Senhor? Tem porventura alguém no nosso meio que não entregou sua vida para Jesus e quer hoje retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém? Não tem, né? Feche os olhos, vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eis aqui, Senhor Deus, essa casa, essa família. Eis o teu filho, eis a tua filha. Meu Senhor, eu te peço nessa manhã. O Senhor conhece as lutas. O Senhor conhece as guerras. O Senhor sabe onde está, Senhor Deus. Cada sofrimento, cada lágrima. O Senhor sabe, Senhor Deus, do que esse irmão, do que essa irmã precisa. Seja no seu trabalho, seja dentro da tua própria parentela. Seja aquele filho, Senhor Deus, que não se converte. Seja aquele marido que não se converte. Seja aquela esposa que não tem compromisso com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã. E que o Senhor atende a oração do justo. E que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que o céu está presente nesse lugar. Eu sei que aqui é a porta dos céus. Eu sei que esse lugar aqui é terrível. Eu sei que aqui não tem diabo, aqui não tem entidade, aqui não tem espiritismo, aqui não tem maldição, aqui não tem ritual, aqui não tem ocultismo. Aqui nós estamos na luz e debaixo da tua graça. Olha, Espírito Santo de Deus, se for da tua vontade, Senhor, traga a resposta agora. Usa o teu filho, usa a tua filha. Profetiza, Senhor Jesus, que a tua voz que clama no deserto, Senhor, clame em nosso meio. Fale em nosso meio para que nós possamos tornar audível a tua voz nesse lugar. Olha, Espírito Santo, sentindo a tua graça, eu ministro agora. Que o Senhor enche, Senhor Deus, os vasos que estão aqui, que já são batizados com o teu Espírito. Olha, Espírito Santo, começa a encher, Pai, da planta do pé até o último fio da cabeça. Ah, Senhor, enche com tua unção, com teu azeite, com teu óleo. Enche esse lugar, Senhor, com a tua glória. Repouse sobre nós. Repouse sobre nós hoje. Tome esse lugar com a tua glória, Senhor. Peça para Ele te encher. Peça para Ele tocar em você. Tenha medo. É Jesus que está aqui na casa, não tenha medo. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa. Diga isso, enche-me, Deus, enche. Toda morte,
canchore bibi canchori mi coni di derbia. Alaba calamande hebia subri di providi calabaceli. Alamande canto. Os que não são batizados ainda agora, com a mão levantada, seja cheio e tocado pelo Espírito Santo aí, ó. Jesus está te dando um nome, receba. Seja batizado agora. Rompe essa barreira agora. Papai está dizendo aqui para alguém: vale porque eu já te dei. Fala, 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 fala. Fala porque ele está te dando. Tu pediu, receba. Tu pediu, receba. Era bacante. Era badacana, badacana, sumi de canamanda. Diga assim, ó.
Eu creio, Deus sabe.